Atenção, Zona Oeste, prepare-se. A partir de agora, vai começar mais uma batalha espiritual. Demônios do inferno, demônios sem vergonhos, ouçam onde vocês estiverem. Eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo. Eu vou te dar prejuízo, demônio sem vergonha. O teu Deus é Senhor, meu irmão. Tu não está abandonado, não. Jeová tem propósitos na tua vida. Levante a tua mão para adorar a este Deus. Prepara o teu coração para receber o impacto deste breve discurso, porque é a palavra vida pregoada ao coração da igreja do arrebatamento. Satanás pensa talvez que parou com teu sonho e que deixou a tua jornada no meio do caminho, mas Deus manda lhe dizer que as promessas dele diante de ti ainda está de pé. Esse é o Deus que sacode o inferno, irmão. Não tem macumba, não tem magia negra. Ele entra e desfaz o mal e te dá vitória. Levante, 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 a mão está pesada. O diabo não quer deixar, mas nessa noite diz para o diabo: Satanás, eu vou levantar as minhas mãos. O povo vai ser convocado a orar. O povo vai ser convocado a lutar. Satanás se revoltou. Ele manchurerá. Enquanto você estiver glorificando, Deus está curando, Deus está renovando, Deus está batizando, Deus está transformando alma, Deus está entrando por cada rua, por cada viela. Antari está sendo dominado, Deus está cortando o laço, Deus está retrecando. Só não sente nada quem está morto, ou quem já perdeu a peleja. Mas os vencedores abrem a boca e mandam glória. Eita! Eita maravilha! E calamada carabás. Cadê os vasos? 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 Eita maravilha! Deus, ele pode estar irado, é verdade, mas faz parte do DNA, do caráter de Deus, a misericórdia, o amor, o carinho, a atenção, o cuidado, o zelo. Por quê, pastor Álvaro Tito? Diga aí que eu na mão poderoso mais leproso, poderoso mais doente. Poderoso mais doente. O que adianta ser poderoso e doente? O que adianta estar na frente mais doente? O que adianta ter carteira de pastor mais doente? O que adianta estar regendo mais doente? Mas o Rio Jordão está aí nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Mulher, já passou a montanha de areia, já passou as dunas. Assim diz o Senhor. Levanta a mão e vou entregar, hein? Assim diz o Senhor: homem, filho, filha, hoje eu coloco oásis na tua vida. Está entrando no ar o programa Vitrine dos Pregadores. Apresentação: Presbítero Edson Santos.
Soberano e eterno Deus, Criador do céu e da terra, neste momento e oportunidade eu quero a Ti ser grato uma vez mais, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e essa é a razão da nossa alegria e também da nossa felicidade, de poder estar neste local e nesse ambiente e neste lugar, poder ministrar a Tua poderosa palavra e também ministrar ao coração das pessoas que estão necessitadas de uma orientação e de uma mensagem que lhes venha esclarecer aquilo que é necessário ao conforto e ao consolo da sua alma e do seu coração. Por isso, nessa oportunidade, eu quero te pedir que o Senhor continue a ter misericórdia de nós, perdoando os nossos pecados, os nossos erros e falhas, e nesta oportunidade, dando-nos a condição de fazermos aquilo que Tu nos determinaste a falar. Sê conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus lhes abençoe a todos neste dia de quarta-feira, dia 1º de abril do ano de 2020, ano este que já está marcado por esta pandemia do chamado coronavírus. Eu sou seu amigo Edson Santos e vou realizar esta live para me posicionar publicamente acerca de algumas questões que estão dividindo a opinião pública. E eu penso que é justamente nessa hora que aqueles que possuem uma opinião formada acerca deste e de qualquer assunto relacionado a ele também venham a se manifestar, de maneira a trazer outros e quaisquer esclarecimentos que possam ajudar o entendimento da população, pois é o povo o maior prejudicado nessa guerra covarde que a mídia, de uma maneira em geral, e também os incautos de plantão promovem um prejuízo incalculável na mente e no coração das pessoas. Este quadro está sendo transmitido também pela Rádio Nova Geração FM, modulando em 105,7 e pela rádio online. Futuramente, penso em fazer inserções neste mesmo formato diariamente e contar inclusive com a participação de outros amigos e convidados, para que juntos possamos colaborar ainda mais com o esclarecimento de todos vocês que nos assistem ou acompanham.
O fato é que a pandemia do coronavírus alterou radicalmente como vivemos neste mundo. Algo jamais imaginado, como se fosse possível de tornar-se realidade. Ainda que em filmes isto era previsto, ou seja, o dia em que a Terra parou. Até o mais cético dentre todos não teria razões ou motivos para acreditar que de uma hora para outra os sistemas humanos estariam paralisados, convulsionados ou em iminência de falência, causando total colapso da sociedade mundial. Ainda mais da maneira que a coisa aconteceu. Observe, meus amigos, não foi por conta de um meteoro que colidiu com a Terra. Não foi porque um alienígena pousou vindo de Marte. Também não foi por causa da Terceira Guerra Mundial ou a explosão de uma bomba atômica. Foi apenas, e aqui eu grifo a palavra apenas, de propósito, foi apenas uma mutação de um tipo de vírus já conhecido da sociedade científica que de uma maneira silenciosa, de uma maneira sorrateira, de uma maneira rápida, fulminou milhares de cidadãos chineses em um curto espaço de tempo, vindo-lhes a ceifar a vida. A província de Wuhan se viu o centro da epidemia, que devido à sua velocidade, voracidade e mortalidade, alçou o status de pandemia mundial ao cabo de apenas alguns meses. O mundo se viu em aperto. O medo da contaminação exigiu dos governantes medidas radicais. Aeroportos foram fechados, centros de aglomerações em massa ficaram inacessíveis, campeonatos de futebol pararam, até as Olimpíadas, que em toda sua pompa e trajetória jamais deixaram de ser celebradas, nesta oportunidade alteraram o seu calendário. Ainda assim, independente das medidas de contenção determinadas para o isolamento do vírus, a morte se espalha de maneira inexorável. Milhares já perderam a vida na Itália, outros milhares nos Estados Unidos e ainda em outros países. O número de mortos cada vez aumenta ainda mais. As previsões mais otimistas aqui no Brasil dão conta de que milhares poderão vir a óbito se todas as regras forem seguidas, mas caso haja um descontrole das ações, poderemos chegar a 40 mil mortes a partir de abril deste ano, até o esperado fim da pandemia. O mundo está em crise. As sociedades não se entendem quanto ao debate racional que deve ser promovido em meio a tanta discórdia nessa confusão. Alguns países acusam a China de promoverem uma guerra comercial sem precedentes, onde eles causam o caos, quebram os mercados, compram as economias fragilizadas, promovem o fim do flagelo e daí passam a imperar ainda mais ricos do que eram antes. E a igreja, como se comporta nessa hora? Meus queridos, infelizmente, senhoras e senhores, até mesmo a noiva não está isenta de passar pelos percalços da crise que assola agora o mundo. A liderança da igreja não converge em assuntos básicos nessa hora. Abrir ou fechar as portas das igrejas. Qual é a opção mais acertada? O momento político também é grave.
não porque nós estejamos sem rumo, mas porque tem gente alterada querendo mexer no volante do motorista e colocar tudo a perder. O que pensar numa hora dessas? O que fazer em meio à crise? Qual deve ser a nossa atitude como cristãos e pessoas de bem? Queridos e amados irmãos, Deus está ministrando uma palavra ao vosso coração. Faz-se necessário trazer luz e esclarecimento sobre alguns detalhes até aqui. Vamos lá, devagarzinho a gente chega lá. O centro das atenções do Brasil, em meio à pandemia do coronavírus, você sabe o que é? Você tem ideia de qual é esse centro? Eu vou te dizer, o centro é o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu penso que nunca as ações de um homem público tiveram tanto destaque, tanta notoriedade quanto as ações de Bolsonaro. Personalidades do mundo inteiro pagam para ter publicidade nos jornais, mas para Bolsonaro essa publicidade sai de graça. O problema é que, diferente do caráter informativo que preza o bom e correto noticiário, as redes de comunicação do Grupo Globo, seus afiliados e afiliadas e outras mídias de publicidade formaram acordo para manchar o bom nome e as condutas do presidente do Brasil. Isso se torna ainda mais grave quando, em meio à manipulação descarada dos dados, esta rede corrupta de desinformação traz consigo vozes que repercutem na sociedade brasileira, como é o caso de grandes personalidades políticas, artísticas e demais influenciadores nesta geração, todos com um único e firme objetivo: derrubar o governo que aí está. Mas lá vai, já vou adiantar para vocês que isso não vai acontecer, o que os deixa ainda mais transtornados. Mas por que será? Porque agora eles estão vendo e percebendo que nós deixamos de ser vara de manobra há muito tempo, deixamos de ser habitolados digitais há muito tempo, deixamos de ser bestas no sentido formal da coisa, no que tange a manipulação das informações. Agora, trazendo um pouco para o contexto bíblico, passamos a ser como a sociedade e os cristãos de Bereia. Os bereanos, o que eles faziam? Quem lê Bíblia vai se lembrar. Eles conferiam cada palavra do que era dito a eles como se fosse verdade. Não importa quem falasse, ainda que fosse Paulo, ainda que fosse Pedro, qualquer pessoa que chegava em Bereia e que falava para os cristãos, eles conferiam. Leiam Atos 17:11. Queridos, com o advento da internet, as pessoas passaram a ter acesso à fonte das informações e descobriram que a Rede Globo sempre quis colocar todo mundo dentro da Matrix, e várias pessoas se libertaram do mundo de ilusão criado pela desinformação. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente aprisionada pela inverdade dos fatos e precisam alcançar aquilo que nós chamamos de o entendimento da verdade. E esse é um dos conceitos mais discutidos entre os grandes filósofos. Até mesmo Pilatos quis saber de Jesus, perguntando-lhe: o que é a verdade, Jesus? Pelo amor de Deus, me diz. Só que para Jesus, a pergunta de Pilatos tinha que ser outra. Não era
o que é a verdade? Pilatos tinha que perguntar para Jesus: quem é a verdade? Meus queridos, o fato é que ainda hoje há muita gente presa na mentira, presa no engodo, presa no engano. E se não for feita alguma coisa urgentemente, muitos vão perecer devido à propagação da mentira. E é este o motivo pelo qual eu venho aqui nessa hora propagar para você uma mensagem do coração de Deus submissa ao seguinte tema: a verdade que estão ocultando de você quando te contam mentiras. A verdade que estão ocultando de você quando te contam mentiras. Qual é a mentira que estão alarmando por aí a toque de caixa? Como se fosse manchete nos jornais, trazendo pânico para a população e o sendo usado como base para fazer diversas manobras políticas e sociais. Uma das maiores mentiras que estão espalhando por aí, eu vou falar e tu vai pular na cadeira, é essa: coronavírus vai te matar. Eu vim aqui para te dizer que isso é mentira, e eu vou te provar agora. Estão falando que o coronavírus vai te matar, mas é mentira. Por quê, pastor? Escuta, se você me disser que o coronavírus mata, aí eu te digo que é verdade, porque coronavírus mata. Se você me disser que o coronavírus é mortal, eu também concordo, porque te digo, isso é verdade. O coronavírus é mortal. Mas se você me disser que porque alguém pegou o coronavírus e por isso mesmo morreu ou vai morrer, daí eu te respondo, isso aí é mentira. Por que, pastor, que é mentira? Vou falar agora. Não é só porque alguém pega o coronavírus que morre. Queridos, não é só o contato com o coronavírus que morre, porque se fosse assim, a Preta Gil não estaria viva, porque pegou coronavírus e não morreu. Se fosse assim, o homem que já foi infectado 3 vezes estaria morto, mas ao contrário, está vivo. Se fosse assim, pegou coronavírus e morreu, não se criariam hospitais para tratamento do coronavírus. Afinal, se pegasse, morreria. Mas já que não morre, eles vão tratar. Queridos, o coronavírus vai te matar é mentira, porque ele não vai te matar coisa nenhuma. Existe uma regra, uma alternativa. A coisa está sendo colocada assim para causar medo na população. E uma pessoa com medo fica submissa ao seu opressor. Uma pessoa com medo obedece sem ter razão, mas age por instinto ou por forte emoção. Uma pessoa com medo cede aos seus direitos ao outro que se imponha a ela. E é isso que estão fazendo com você exatamente agora. Estão manipulando as suas emoções para colocar medo em você. E medo no nível tal que você abdica da própria liberdade, que além de ser um direito constitucional, também o é um direito celestial. Para quê? Para simplesmente lhe tirar de ação, para fazer você entregar os seus direitos a outro. Olhe para você agora, seja sincero, você deve estar com medo. Olha para você agora, você deve estar em pânico. E medo de quê? Você está com medo do coronavírus te matar. Mas isso é a maior mentira. Ele não vai te matar. Querem te deixar com medo. Escuta, ontem eu passei em uma determinada rua, pude ouvir um programa de rádio que era transmitido bem alto para todo mundo escutar. E na determinada programação, um pastor, um pastor, entrevistava ao vivo uma mulher que supostamente estava contaminada pelo coronavírus. Naquele determinado momento em que eu passava, esse pastor se pôs a orar com essa mulher, por essa irmã, e fazia
com que ela, orando com ele, repetisse as suas palavras: meus amigos, minhas irmãs, eu também sou pastor, eu também oro por pessoas enfermas, eu também creio no poder da intercessão, mas no objetivo das minhas orações, por meus intercedidos, o desejo em meu coração é que eles tenham mais coragem, é que eles tenham mais ânimo, é que eles tenham mais força para passar por aquela situação. Porém, não foi isso que eu notei, que eu senti, ou que eu percebi nas palavras daquela oração. Quanto mais o pastor orava pela irmã, mais a irmã ficava desesperada. Quanto mais o pastor orava, mais a irmã ficava apavorada. Quanto mais o pastor orava, mais eu percebia que ao repetir aquelas palavras daquela oração, a irmã ficava em pânico. Por quê? Porque eram palavras que lhe inspiravam o medo. Medo? Sim, o medo. A oração do pastor trazia-lhe medo. E talvez você me pergunte, por que um pastor, um homem de Deus, faria uma irmã orar com ele num programa de rádio ao vivo com o objetivo de promover o medo? Eu te respondo de uma maneira simples e objetiva. Era porque quanto mais medo a irmã tinha, então era aí que ela mais chorava. O choro daquela mulher sensibilizava mais os ouvintes. O choro daquela mulher trazia mais consternação geral à programação. Queridos, daí, com o choro daquela mulher, o programa ganhava em audiência. Ah, Jesus! Era uma forma de fidelizar os ouvintes daquela rádio e daquela programação. Pastor, mas será que isso é possível? Basta você ler Atos dos Apóstolos 18, 16 a 18. Lá revela que há anos isso já acontecia, quando diz que uma pessoa detentora de determinada situação, uma adivinha, trazia benefícios aos seus tutores. E aí os homens se beneficiavam disso. Só que lá em Atos os pastores eram Pedro e Paulo. Mas no dia de hoje, só o sangue de Jesus. Senhoras e senhores, a questão aqui é: se um pastor pode provocar o medo espontaneamente para obter com isso algum benefício, o que você acha que um político inescrupuloso vai fazer com você? Se um pastor pode fazer o que aquele estava fazendo, o que você acha que um repórter maldoso vai falar para você? Se o teu medo for trazer benefício para eles, eles vão te empurrar à mentira, porque é importante que os caluniadores te deixem com medo. Mas pastor, se é mentira que estão dizendo que o coronavírus vai me matar, qual é a verdade que existe por trás disso? A verdade é que o coronavírus não vai te matar. E aqui no Brasil, ele não tem causado muitas mortes. Calma que eu vou te explicar. Estou dizendo isso porque é diferente o Brasil dos outros países. Esta palavra tem foco e objetivo de promover uma libertação e um maior entendimento desta questão aqui no Brasil. Por quê? Porque o nosso tempo foi diferente. O nosso povo é diferente quanto aos costumes e a nossa política também é diferente quanto às suas ações. Então cada caso é um caso. Lá vai. Aqui no Brasil, a imprensa lixo tenta colocar o coronavírus como a causa de muitas mortes, quando na verdade ele não é a causa, mas tecnicamente um desdobramento das consequências. Como é que eu explico isso? Lá vai. Tem gente que vai morder os lábios de raiva de mim agora, mas eu preciso falar. Eu tenho que falar.
Eu vim aqui para falar. Ah, pastor, o senhor está promovendo ódio agora? Não, eu não estou promovendo ódio. Eu estou promovendo a libertação. E lembre-se que nem no tempo de Jesus, todo mundo gostava que as pessoas fossem libertas. Por quê? Tinha gente que ainda preferia que elas continuassem com suas enfermidades. Entendeu ou quer que eu desenhe? Não entendeu não? Eu que diga o homem que levava a cama. Disseram para o paralítico: rapaz, por que tu está carregando a cama? Continua doente. Mas deixa isso para outro tempo. Vamos lá. Porque o coronavírus pode ser visto como consequência de muitas mortes e não como causa. Acompanhe o raciocínio, vê se isso não é verdade. Porque ao tratar o coronavírus como causa da morte, eu coloco ele como a origem do óbito, quando na verdade ele não é e não precisa ser a origem. E muitas das vezes, na verdade, ele é consequência. Pastor, mas não estou entendendo, dá para explicar? Claro que eu vou explicar. Presta atenção que eu explico. Segundo os médicos entendidos no assunto, a contaminação pelo coronavírus se dá pela introdução do vírus em nosso organismo. De que forma? Primeiro, pelas vias aéreas, mediante o contato com outra pessoa infectada e que venha a espargir o vírus em forma de tosse, expelhando de si pequeninas gotículas portadoras de material biológico infectado e que, uma vez aspirado por uma pessoa sadia, vai ser introduzido no sistema respiratório e, por conseguinte, no sistema sanguíneo, tornando essa pessoa, então, contaminada. É assim que você pode ser contaminado, por via aérea. Mas a outra forma de contaminação é pelas mucosas do nosso organismo, tais quais sejam as mucosas da boca e também dos olhos. Desta forma, se você toca em um objeto contaminado, você passa a ser um portador do vírus, mas ainda não está contaminado. Porém, se após tocar e portar o vírus, você tocar nos seus olhos ou pôr a mão na sua boca, ou do seu bebê, no caso das mães que alimentam seus filhos, aí nesse momento você passa de portador ou portadora para você se tornar uma pessoa infectada. Daí a diferença. Ser portador é uma coisa, estar infectado é outra. Portar o vírus é uma coisa, estar infectado com o vírus é outra coisa. Quando você anda pela rua, quando você anda pelas praças, quando você passeia por aí, você pode muito bem estar portando o vírus sem ser infectada. Daí a verdade é, nem todo mundo que é portador de coronavírus vai ser de fato uma pessoa contaminada. Segura. Ou você pensa, você acha que aquela fugida que tu deu no fim de semana, o coronavírus já não te pegou? Ou você está pensando que naquele passeio que tu deu aqui na ciclovia, o coronavírus não te viu por lá? Ou você está se enganando que mesmo aí dentro da sua casa, o coronavírus já não deu uma espiadinha para ver se invade a vida de alguém da tua família? Não se engane, não se iluda. O que estou pregando aqui é a verdade. É pautado nesses fatos e fundamentos que eu afirmo. O coronavírus não vai te matar. O que vai te matar é a sua irresponsabilidade. Vou falar de novo. Não é o coronavírus que vai te matar. O que vai te matar é a tua irresponsabilidade. Estão dizendo por aí que é o coronavírus que mata. Não é. É a irresponsabilidade do ser humano, e eu vou explicar isso, tintim por tintim, nesses minutos que ainda tenho aqui. Olha o que Deus está falando para o coração
de quem ainda acredita na verdade. Não é porque o coronavírus é mortal que ele vai te matar. Segura. Por que não é porque ele é mortal que ele vai te matar? Vou explicar agora. Abre o ouvido e o coração aí. Presta atenção e vê se não é verdade. Olha para o fogo. O fogo também é mortal. Mas o fogo está lá dentro da sua casa. Mas porque o fogo está controlado, ele não te mata. Olha também para a energia elétrica. A energia elétrica é mortal. E ela também está dentro da sua casa. Mas porque está controlada, ela também não te mata. Sabe o frio? Pois é. O frio excessivo descontrolado também é mortal. Muitos têm frio dentro de casa na forma de um ar-condicionado, mas aquele frio controlado também não vai matar você. E a água? A água mata muita gente por ano, mas se ela, a gente não vive sem ela, a gente não consegue nem se locomover. A gente paga para ter água dentro de casa. Por quê? Porque ela está controlada, não vai te matar. Queridos, a verdade dura e crua para mim dizer é essa: enquanto houver o controle, o vírus também não pode matar você. Vou repetir: enquanto houver controle, o vírus não pode matar você. Aí você vai dizer: pastor, mas o vírus está incontrolável. E quem é que vai controlar o vírus? E é aí que a gente tem que ter responsabilidade. A sua pergunta está errada. Por quê? O certo não é você me falar que o vírus está descontrolado. Você tem que admitir que quem está descontrolado é você. É o descontrole que está matando muita gente. Tão preocupado com o controle do vírus, tão preocupado com o controle da pandemia, mas na verdade o controle que vai fazer a diferença é o controle da população descontrolada. Povo abençoado que me escuta, o vírus a gente pode até não controlar ainda, porém pior do que não ter controle do vírus é saber que as pessoas estão perdendo o controle da sua própria vida. As pessoas não estão tendo controle de administrar o seu dia a dia e a sua capacidade de viver. O nosso principal problema não é controlar o vírus. Atualmente, o nosso pior problema é justamente controlar as pessoas. Quer ver isso na prática? Lá vai. Abre o coração, aumenta o volume, que eu vim aqui foi para falar a verdade para você ouvir. Nesse momento, não pode andar na rua. Estão falando que é melhor ficar em casa. O que tu faz? Tu anda na rua. E se você precisar andar na rua, vamos supor que tu tem motivo, qual é a orientação? Coloque máscara em centros urbanos, procure locais higienizados, mantenha-se longe de pessoas visivelmente suspeitas. Cumprimento? Apenas com as extremidades dos membros, cotovelos e ponta do pé. Aí, com isso tudo sendo dito, o que é que você faz? Mexe com tudo e com todos. Toca em tudo que vê na tua frente. Fala com todo mundo. E além de apertar a mão, ainda dá um beijo e um abraço. Tu tá querendo ficar cheio de coronavírus. E ainda tem mais. Vamos supor que tu foi um louco ou uma louca. Fez tudo errado até aqui. Então a orientação é: chegando em casa, lave bem as mãos, passe álcool gel. Use produtos de higiene, lave inclusive os pulsos, cuide de você, da sua saúde, de quem você ama que ficou em sua casa. E o que é que você faz? Você não faz nada disso, você está sem controle. Você não guarda a sua vida, você está sem controle. Você não cuida de quem está em casa, você está sem controle. O vírus não tem controle, mas você deveria ter. O controle de só sair de casa se fosse necessário, mas você sai por qualquer motivo. O controle de se lavar ou de se limpar e se higienizar, mas você vive lampuzado de coisa que não se faz ideia. Você está sem controle. Você deveria ter mais
mais cuidado com a sua própria saúde e das pessoas debilitadas do grupo potencial de risco, mas você não está nem aí para a hora do Brasil, você está sem controle. Não é o coronavírus que vai matar você, isso é mentira. O que vai matar você é a sua ignorância, o que vai matar você é a sua incompetência, o que vai matar você é a sua arrogância, o seu desrespeito com as demais pessoas, a sua falta de amor com a sua própria vida. Queridos, há um modelo de contenção do vírus, há uma maneira de se evitar o contágio do vírus também, há medidas de contingenciamento para pessoas infectadas. Não é à toa que lá na China, epicentro da pandemia, quem era infectado hoje já não é mais infectado. Ainda que você me diga, pastor, tem muito lugar aí que está promovendo algumas situações para impedir a mortandade pelo coronavírus. Queridos, não estou afirmando que o coronavírus não é mortal. Eu disse que ele é mortal, que ele não mata. Eu disse que ele mata. O que eu estou afirmando é que para ele ser mortal na tua vida e para ele te matar, você tem que ser muito irresponsável, ou alguém por você tem que ser irresponsável para que haja contaminação, porque o controle do coronavírus é algo que a gente ainda está buscando, mas o controle da sociedade é algo que já deveria existir. Pior do que saber que o coronavírus está descontrolado é saber que nós, a sociedade, está muito mais descontrolada do que eles. Meus queridos, é por isso que o presidente da República, numa clara demonstração de conhecimento de causa e visão ampliada, procura empreender ações que, como chefe da nação, apenas ele pode realizar. Não vim aqui para falar de política, eu vim aqui para falar de verdade. O presidente conscientiza o povo sobre a possibilidade de vencermos a pandemia, não apenas com isolamento social, mas com respeito às boas práticas preventivas. Ele sabe que, tecnicamente, mesmo as pessoas confinadas em casa, existe a possibilidade de muita gente se contaminar por falta de cuidados pessoais mínimos e porque a quarentena não te protege do vírus, ela diminui a possibilidade. Mas o pior é estar no meio de uma sociedade inconsequente. Meus queridos e amados irmãos, existe um determinado infectologista que disse que algumas pessoas podem resistir à atuação do vírus no seu próprio organismo. Esse infectologista disse que existe a possibilidade de alguns seres humanos, ao serem contaminados com os vírus, o seu próprio organismo vai produzir os anticorpos necessários para evitar complicações da doença. O que ele está querendo dizer com isso é algo técnico, mas isso é verdade. Se alguém é contaminado pelo coronavírus e se a partir da contaminação mata o vírus no seu próprio corpo, o que acontece com essa pessoa? Ele deixa de ser um potencial contaminador para ser uma pessoa infectável. Vou repetir. Ele deixa de ser um potencial transmissor do coronavírus e vai ser aquele tipo duelo da corrente que o vírus vai chegar ali e não vai se propagar. Tem gente que a imunidade é alta, mas só falam para você do grupo de risco. Tem gente que a imunidade está lá em cima, mas só falam para você dos deficientes
do organismo. Você já viu? Só falam dos velhinhos que estão no grupo de risco. Só falam das pessoas que têm enfermidade crônica do sistema respiratório, que está no grupo de risco. Só falam das crianças e dos adolescentes que o sistema imunológico não está completamente formado, porque está no grupo de risco. Por que não fala desse monte de artista que come todinho pela manhã, toma café fortíssimo? Esse povo também não pode estar no grupo de risco. Por que não fala das pessoas que têm uma alimentação perfeita, fica posando de artista na Rede Globo, na televisão, anuncia um monte de comida boa, fala da perfeição da alimentação? Tem gente que divulga o corpo, fala que malha pra caramba. Cadê? Encara o vírus agora que eu quero ver, porque não está no grupo de risco. O grupo de risco é aquele grupo das pessoas que tem maior probabilidade de sucumbir ante uma infecção. Mas se os infectologistas disseram que há também um grupo de pessoas que não está no grupo de risco e que pode vencer a enfermidade, por que não se divulga isso? Nem todo mundo beija lona quando é contaminado pelo coronavírus. Nem todo mundo vai morrer se for contaminado pelo coronavírus. Dentro do teu corpo e do teu organismo existe um sistema natural colocado por Deus para vencer vários tipos de enfermidades e infecções. E uma vez que você não tenha doenças respiratórias pré-existentes ou complicações do sistema respiratório, grande é a possibilidade disso não passar de uma gripe. Não adianta ficar com raiva, isso é detalhe técnico, meu Deus do céu. Mas a grande mídia quer ver você com medo, não te fala isso. Mas os grandes manipuladores sociais não querem que você saiba disso. Tem gente que está matando o coronavírus no peito e na raça. Por quê? Porque não deu crédito ao bafafá que se diz por aí. E talvez você pense, mas essa pessoa é um super-homem, né? Não. É porque não paga plano caro de saúde, que nessa hora não adianta de nada. É porque não posa de papai ou de gente ou homem forte, porque não tem nem dinheiro para ir na academia. São pessoas simples que muitas das vezes comem o pão pela manhã, come lá aquele feijãozinho com arroz abençoado que papai do céu deu e acredita que pela misericórdia o pior não vai acontecer. E está vencendo por aí e está dando glória. Aleluia. Meus queridos, Deus está nesta hora despertando essa geração para que não seja enganado pela mentira. Deus nesse momento está dizendo para você, tem grupo de risco sim, mas também tem gente que tem capacidade de vencer esse vírus se não for tomado pelo medo. Pastor Silas Malafaia fez um pronunciamento. Muita gente ficou com raiva dele, mas não prestou atenção nas entrelinhas do que ele, não como pastor, mas como homem técnico, porque a sua profissão é a psicologia. Ele falava do medo. Ele disse que o medo mina o sistema de proteção do nosso corpo. Pastor Silas Malafaia, como todo psicólogo, estudou, formou-se para falar isso. E é comprovado que uma pessoa com medo, até uma tosse pode matar ela. É comprovado que uma pessoa com medo vê a sombra e pensa que é fantasma. É comprovado que uma pessoa com medo vê um gato, pensa que é um leopardo. É comprovado que uma pessoa com medo se assusta com a própria sombra. Por quê? Porque o medo enfraquece as proteções naturais do seu organismo. Meus queridos e amados que me escutam neste momento, existe outra possibilidade que não o medo. Outra coisa que eu tenho que falar: o isolamento social vai trazer consigo a reboque outro fantasma, pior em consequências do que a própria pandemia em si. Qual é? O caos social. Você já deve ter ouvido falar nele.
O caos social é pior do que a pandemia. Por quê? Porque você perde o controle de tudo. Na pandemia você não tem o controle da pessoa. Na pandemia você não tem o controle do vírus. Mas no caos social você não perde apenas o controle da pessoa, você perde o controle de todas as pessoas, ou seja, da sociedade em geral. Você não perde apenas o controle do vírus, mas você perde o controle do Estado como regulador. E se você perde o controle do Estado, você vai ver a queda de todos os sistemas e das coisas que estão aí. Vai ser uma bagunça só. Mercados serão saqueados. A segurança fugirá das esquinas e das praças. Ninguém vai respeitar mais ninguém. O caos social é uma perturbação terrível que o adversário das nossas almas tem projetado há muito tempo. Eu sei que esta palavra que eu estou trazendo neste momento vai surpreender muita gente, mas o objetivo é te dizer: não fique com medo de coronavírus. Observe que aqui eu não estou nem falando da fé. Eu estou tendo cuidado para nem promover demais a fé, para colocar todo mundo no mesmo nível. Ou seja, basta você ter critério, basta você ser responsável, observar as determinações e diretrizes. Há pouco tempo atrás foi ordenado que era para todo mundo ficar em casa. Eu fui enfático e disse: tá certo, se é para ficar em casa, vamos ficar todo mundo em casa. Agora, se abrir as porteiras e falar vamos todo mundo para a rua, eu vou dizer: tá certo agora, vamos todo mundo para a rua. Por quê, pastor? Porque existem medidas que estão sendo realizadas, feitas, cada uma no seu tempo, no seu espaço e momento. Quem está administrando a crise já tem preparado medidas e nos compete confiar, não é ficar com medo. Estão querendo que a gente fique com medo, mas a gente vai partir para dentro e a vitória será nossa. Não se deixe enganar pela mentira. O vírus sozinho não pode te matar. Ele precisa contar com a sua arrogância, com a arrogância de outra pessoa, para ser não a causa, mas sim a consequência das ações que levem a uma contaminação, e esta contaminação levem a uma morte ou a uma falência do seu sistema imunológico. Queridos e amados irmãos, esta é a palavra, esta é a verdade que eu vim aqui comunicar a vocês. Não é o vírus que em si só encerra o paradigma da morte, mas são várias circunstâncias que, uma vez sobrepostas, vão causar sim a perda de muitas vidas. Primeiro, pastor, não se obedecer às regras simples e básicas de higienização e cuidado para se precaver dos males da contaminação pelo vírus. Por quê? Porque eu posso ser um portador, mas nem porque sou portador devo estar contaminado. Segunda coisa, respeitar as diretrizes e os cuidados que se estabeleceram na quarentena. Explica melhor, vou explicar. Se é para ficar dentro de casa, fica todo mundo, só sai se for necessário. Se for liberado para sair para a rua, sai todo mundo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, não tenham medo. O medo não vem daquele que nos elegeu para que fizéssemos a diferença nessa terra. Que Deus os abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor, e querendo Deus, voltaremos em uma outra oportunidade. Deus lhes abençoe.